Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai finalizar a parte de glândula mamária. Vocês podem notar que na semana anterior eu deixei o conteúdo bastante resumido para vocês, até para dar um gás aí para vocês terem um pouquinho mais de tempo para ler o artigo que eu pedi, que era justamente sobre o assunto da aula que eu estou seguindo hoje. Então, a maioria já me enviou, maioria não, né? Mas alguns de vocês já me enviaram de volta o resumo. E hoje a gente vai trazer um pouquinho mais sobre o assunto do resumo para a aula. Eu gostaria mais uma vez de reforçar que todas as dúvidas, eu gostaria que vocês fossem anotando, vão fazendo um roteirinho de dúvidas aí para que a gente consiga ir discutindo, seja por WhatsApp, né, pelo canal que vocês preferirem. A gente não se encontrou mais, então na semana que vem eu queria tentar fazer de novo uma reuniãozinha que a gente fez, né, na semana retrasada, que alguns participaram. E eu vou agendar de novo, vou colocar o link para vocês e vou mandar para a gente se encontrar na próxima semana, que eu acho que vai ser uma semana que vai ter bastante coisinha para a gente discutir, que nós vamos entrar na parte de exame andrológico, né? E mesmo as dúvidas que tenham ficado para trás com relação aos exercícios que vocês preencheram, eu acho que dá para a gente, inclusive, fazer daquela aula de corrigir, né? Para a gente poder colocar todo esse conteúdo em dia, as dúvidas, né? Relacionadas a esses conteúdos em dia. Mas dando sequência aqui, então, pessoal, hoje o assunto é finalizar toda essa parte de fisiologia da glândula mamária, né? E hoje, na verdade, a gente vai falar de alterações na fisiologia da glândula mamária, né? Então, basicamente, a gente vai trazer de volta aquela anatomia bem resumida e falar, né, de como se desenvolvem, né, essas alterações e em que sentido, né, elas se relacionam. Se elas são alterações circulatórias, progressivas, inflamatórias. Dentro das inflamatórias a gente vai falar um pouquinho das mastites, né, que talvez seja um problema aí bastante recorrente. E por fim a gente conclui, né, o objetivo é entender um pouquinho mais sobre essas alterações. Mas enfim, quando a gente fala de lactação, né, as espécies que a gente leva em maior interesse para falar desse assunto seriam os bovinos, os caprinos e os ovinos. Né? Por que isso? Porque, pessoal, são normalmente espécies que são exploradas quanto à produção de leite. Né? Então, o leite é um produto utilizado para consumo humano, um produto muito saudável, né? Muito indicado para o consumo humano por especialistas. E normalmente a gente obtém leite dessas espécies, né, para o consumo. Então, desta forma, são espécies que estão propensas a desenvolverem essas alterações fisiológicas que a gente vai discutir nessa aula. E, pessoal, para a gente recordar, o útero é um conjunto de glândula mamária e os tetos, né? Na teta, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem o canal por onde passa o leite para ser ejetado, né, que a gente viu na última aula, e a cisterna da teta. A cisterna da teta é aquele espaço em que o leite fica acumulado, né? Então aqui eu tenho a cisterna da glândula, né, que vocês vão lembrar lá, que é onde o leite que sai dos alvéolos, aqui dos dutos alveolares, é depositado, e aqui no teto eu tenho a cisterna do teto, né, que é onde o leite fica guardando aqui para ser liberado, certo? Então, olha lá, como a gente já havia comentado, né, em aulas anteriores, deixa eu pegar pronto, uma caneta aqui, para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, o canal da teta, né, é a parte do órgão que faz comunicação com o meio externo, né? No bovino, existe uma dobra no epitélio aqui, ó, que recobre o teto, bem aqui que a gente vai ver. Essa dobra é chamada também de roseta de Furstenberg. Então, é uma dobra do epitélio do tecido conjuntivo. Forma-se, né, no caso do bovino aqui, um esfíncter muscular, né? E esse esfíncter promove a retenção do leite e auxilia na manutenção da saúde dessa glândula. A gente já falou isso na aula anterior, né? Então, um dos principais mecanismos físicos de defesa aqui da glândula mamária, nesse caso, seria o esfíncter, né? Esse esfíncter muscular que a gente tem aqui. Bom, a cisterna da teta, né, que é essa porção aqui, é onde é depositado todo o leite produzido ali nos alvéolos, reserva um pouco de leite. A gente também já falou sobre isso na aula anterior.
À medida que é estimulado, o leite vai sendo produzido, né? E armazenado aqui. Se não há o estímulo, menos leite é produzido e reduz o estoque que a gente teria de leite dentro dessa cisterna da teta. Aqui fica pouco leite. À medida que vai sendo estimulado, é que vai sendo produzido e liberado, tá bom? Aqui, ó, nessa imagem a gente consegue enxergar nada mais é do que essa mesma imagem aqui, né? Essa reprodução aqui fotográfica, na verdade é um desenho, né? Só que aqui é uma reprodução em 3D, né? Em 4D, na verdade, né? Então a gente consegue ter uma ideia do que seria a cisterna da teta, né? Então esses espaços aqui, ó, onde os alvéolos depositam leite, e a cisterna, desculpe, a cisterna da glândula e aqui a cisterna da teta, né? E aqui o canal, né? Onde o leite vai ser liberado. Bom, com relação aos componentes do tecido secretor da glândula mamária, né? Aqui, ó, todo esse tecido aqui que é responsável por secretar leite, a gente já falou, né? Essa glândula, ela é formada por tecido conjuntivo, fibroso e adiposo, e o tecido secretor, que são aquelas célulazinhas que revestem os alvéolos que a gente viu também na aula passada. São células epiteliais que adquirem função de secretar leite, né? A gente viu que são célulazinhas sudoríparas modificadas, né? Então elas secretam leite. Essa é a especialidade. E aí, só para relembrar mais uma vez, a gente também viu na aula anterior que eu tenho lá conjuntos de alvéolos, né? Pequenos alvéolozinhos, os seus ductos, né? Que formam os lobos, né? Os lobos. Então, aqui eu tenho um lobo, aqui eu tenho um lobo, aqui eu tenho um lobo. E aí, lóbulos, né? E aí, o conjunto de lobos que estão adjacentes, a gente chama de lobo, né? O conjunto dos lóbulos. Bom, esses lóbulos, eles vão desembocar em um ducto, que a gente chama de ductos mamários, né? Que vão, então, levar o leite para a cisterna da glândula inicialmente, né? Feito isso, o leite que está na cisterna da glândula, ao ser a glândula, uma vez que a glândula mamária, que o teto é estimulado, né? Vai ser liberado para a cisterna da teta e passar pelo canal. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem a invaginação do tecido do epitélio com o tecido conjuntivo aqui, essa invaginaçãozinha, essa dobra aqui para dentro, ó, interna, né, que dobra internamente o tecido, é que a gente chama de roseta de Furstenberg. Bom, então a gente viu, né, em termos de anatomia, um dos mecanismos de defesa que tem a glândula mamária. E que seria, né, esse orifício, né, como a gente vai falar aqui agora. Então, a glândula mamária, ela tem uma série de outros mecanismos, né? O primeiro deles a gente já viu, é físico. Consiste do orifício do canal do teto. Ele possibilita uma resistência mecânica do órgão a agentes externos patogênicos, né? Uma vez que ele está fechado, que não está sendo ejetado leite, ele dificulta a entrada de micro-organismos acidentais ali, que podem estar causando algum tipo de infecção. Outro mecanismo de defesa que a gente classifica aqui como não imunogênico, que não está relacionado com perfil de células de defesas, né? Ou células de defesa em si, com imunidade, é toda essa questão física, né, anatômica. Então, o tamanho do canal do teto, isso também é uma coisa que interfere, né? Quanto maior ou quanto menor, né, o tamanho do canal do teto, isso diz se existirá menor ou maior predileção para contrair alguns tipos de infecção, né? Então, a queratina no canal do teto, né? A quantidade de queratina que se acumula aqui, né? Isso também determina, né, a maior ou menor resistência, né? Então, a queratina, ela tem uma função muito importante de absorver bactérias, né? E produzir ácidos graxos bactericidas, né? Ela descama, né, essas bactérias, na verdade, e produz também ácidos graxos, né? Que são bactericidas, impossibilitam a ação aí das bactérias, tá, pessoal? Aqui a gente falou do tamanho do canal do teto, é importante ressaltar que aqui, ó, tetos que são muito compridos estão mais próximos, porque, né, o que qual o tamanho de teto que seria ideal aí? Aqueles tetos que estão muito compridos, eles estão mais próximos do solo. Logo, eles têm uma maior facilidade tanto a receber atrito físico aqui
e isso possibilitar uma lesão física, né? Quanto a micro-organismos que estão aqui que podem penetrar acidentalmente, né? Então, textos mais curtos possibilitam aí uma menor chance de infecção, tá bom, pessoal? Só para vocês entenderem o sentido dessa condição anatômica aí como um mecanismo de defesa não imunogênico. Ainda falando sobre mecanismos não imunogênicos, né, a gente tem aqueles que a gente chama de mecanismos de defesa intrínsecos, né, que são intrínsecos ao animal, intrínsecos à anatomia, enfim, à condição física daquela glândula. O primeiro deles, né, é a questão da regularidade da ordenha. Então, o que ocorre? Em algumas propriedades, não é incomum a gente encontrar, por exemplo, manejo de ordenha que, ora, é realizado uma vez, ora realizado duas vezes, né? Então, a depender ali também da homogeneidade das vacas que estão ali, da quantidade de leite que cada uma delas produz, da raça, né, que é utilizada. Então, e não necessariamente também aquela rotina é seguida de uma forma, na verdade, não necessariamente existe uma rotina, né? Então, por exemplo, hoje a ordenha é realizada duas vezes por dia. Amanhã, tá dando pouco leite, eu vou tirar uma vez só. Depois de amanhã, vamos tirar mais uma vez só. Aí no sábado e no domingo, o sujeito sai, deixa aquelas vacas sem ordenhar. Então, quando eu tenho uma irregularidade, né, no sistema de ordenha, no padrão de ordenhar aqueles animais, eu faço com que exista uma menor, né, resistência daqueles animais. Quando eu tenho uma ordenha regular, sistema redondinho, todo dia ordenhado duas vezes, que seja três vezes, enfim, mas todo dia é feito, seguido o calendário, o cronograma bonitinho, esses animais possuem então uma maior resistência a alterações ali, né, na glândula mamária. E por que isso, pessoal? Porque muitas vezes não, na verdade a ordenha é um dos estímulos que a gente pode ter para a produção de leite. Então, por exemplo, se em um dia eu tenho uma rotina de ordenha de duas vezes, né, é realizado duas vezes a ordenha, teoricamente aquele animal vai estar produzindo leite para duas vezes a ordenha e aguardando aquele momento. Né? No dia seguinte eu faço a ordenha uma vez só, vai ter excesso de leite sobrando ali nas cisternas, tanto da glândula quanto da teta. E esse leite acumulado ali, sem ser liberado, né? Ele pode virar meio de cultivo, né? Então, a depender também do ambiente que esses animais se encontram, fica fácil de se estabelecer ali uma infecção, certo? O que mais, pessoal, que é importante? O leite, no leite, né, a gente encontra essa substância aqui, a lactoferrina. E o que é essa lactoferrina? Ela é uma substância, uma glicoproteína, na verdade, que tem uma função muito importante de sequestrar o ferro que existe ali de sobra no leite, né? E o que ocorre, né? Então, ela tem uma função que a gente chama de função bacteriostática. Por quê, pessoal? Porque as bactérias, elas precisam do ferro para se manterem íntegras, né, ativas ali no leite, na glândula mamária, desculpa, ali naquele local. E como a lactoferrina, né, do leite, ela sequestra o ferro em abundante ali, se liga a ele, né, na verdade ela se liga a ele e é mais uma molécula que eu não me lembro agora qual que é, uma molécula de água. E ao ferro, como ela se liga aos dois, não sobra ferro para a bactéria continuar a sua atividade ali. Então, inibe a ação, bacteriostático, inibe a ação da bactéria ali na glândula. Né? Então, isso é uma função não imunogênica e que está relacionado com a lactoferrina que está presente no leite. Depois, a gente tem esse sistema lactoperoxidase tiocianato, né, de peróxido de hidrogênio. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse sistema, existem outros sistemas, né, de defesa. Eu até vou passar nessa semana um outro artigo para vocês verem que é super bacana, mas que também fala do sistema de complemento, né? Não sei se vocês vão lembrar disso lá da aula de imunologia, que é um sistema que também está diretamente ligado ali, auxiliando a manter a integridade da glândula mamária. Mas enfim, esse lactoperoxidase tiocianato ligado, né, ao peróxido de hidrogênio, ele tem uma função de inativar e inibir o crescimento de streptococcus. Né? Então, o peróxido de hidrogênio tem uma função muito importante sobre micro-organismos desse gênero. Né? Então, ele realmente inativa os streptococcus, que é um dos mais abundantes nas infecções. Né?
E, do mesmo modo, ele faz com coliformes e os Staphylococcus aureus, né? São os maiores causadores de mastite aqui. Então, por isso, esse sistema é tão importante. Uma outra função não imunogênica também, intrínseca, é a questão da lisozima, né? Então, a lisozima, ela quebra a parede celular da bactéria, né? Uma enzima que ocasiona ali a quebra da parede, né? Então, vocês imaginem uma bactéria e ela tem uma parede celular aqui que é sensível à lisozima. A lisozima penetra aqui e quebra essa célula. A célula morre, né? Ela é inundada, enfim, ela não consegue também se manter viva, né? Então, a lisozima faz parte de uma função bactericida aqui do sistema de defesa não imunogênico na glândula mamária. O que mais, pessoal, que a gente tem? Com relação a mecanismos, né, para defender ali das patologias da glândula mamária. Aqueles que a gente chama de imunomediados, esses sim, esses estão relacionados com o sistema de defesa, né? Então, alguns mecanismos celulares, né? Então, células da lâmina própria, né, dali do teto e da roseta de Furstenberg têm uma função de defesa. Então, além da questão da defesa física, né, do sistema muscular ali, da tecido muscular ali do esfíncter, a gente tem célulazinhas que estão na lâmina própria ali, né, e na roseta de Furstenberg, que desempenham mecanismos imunológicos, imunogênicos. Então, na roseta de Furstenberg, né, que está na base da cisterna e no início da glândula mamária, existem diversos macrófagos, né, e esses macrófagos possuem imunoglobulinas que agem ativamente sobre micro-organismos. Então, essa é a primeira fase de defesa imunológica da glândula mamária. Então, logo ali na entrada do teto, a gente tem algumas células de defesa especializadas. A gente fala que essas células de defesa da primeira linha, né, na glândula mamária, são então os macrófagos, né, estão lá, né, na roseta de Furstenberg, e também os neutrófilos. E como isso ocorre? Os macrófagos liberam interleucina 1, que por sua vez estimulam as prostaglandinas e os leucotrienos. Esse leucotrieno, né, B4, que é um poderoso atrativo para neutrófilos, então chama os neutrófilos para o sítio ali de infecção, né? E eles são a primeira célula na eliminação de bactérias da glândula mamária. Então, os neutrófilos é que vão eliminar ali as bactérias, né? E eles fazem isso no teu mecanismo de fagocitose por opsonização de anticorpo, né? Então, é assim que se dá o primeiro contato ali entre a bactéria e o sistema de defesa da glândula mamária, se tudo estiver correndo bem, né, pessoal? E por que é tão importante a gente entender esses mecanismos e a gente aprender o diagnóstico dessas alterações que a gente vai discutir logo em seguida. Então, esse artigo aqui é um artigo bastante antigo, mas um dos poucos, né, artigos científicos mesmo, né, que a gente tem aqui no Brasil. Tem muitos fora daqui, né, esse tipo de pesquisa é feito de rotina, né, fora do Brasil, mas enfim, nesse trabalho aqui eles colheram material, informações, na verdade, né, de rebanhos do Goiás e de São Paulo. Isso aqui foi feito em 2008, tá, pessoal? E o que eles observaram? Do total, né, das principais causas de descarte nesses rebanhos, né, de Goiás e de São Paulo, a gente teve aí 17,2% estando relacionados com alterações na glândula mamária, tá? Aí, antes que a gente pense que, não, mas 17,2% é pouco, mas aqui, vamos pensar. Animais, né, vacas leiteiras, cabras, enfim, que tem algum tipo de acometimento na glândula mamária e que se torne crônico por algum motivo, falta de diagnóstico, etc., pode ocasionar disfunções também no aparelho locomotor, né? Normalmente eles estão ligados, né? Por exemplo, a chamada laminite, que vocês já estudaram em algum momento das suas vidas aí, ou estão estudando agora, né? Então, olha lá, ó. Então, soma aqui 17,2% com 18,5%, né? Porque tem uma relação alta aqui. Quanto que passa a ter? Automaticamente, os senhores também já sabem que animais que têm problema de sistema locomotor, principalmente associado com infecções ali crônicas de glândula mamária, vão emprenhar, pessoal? Vão ficar prenha ou vazia? Vazia, obviamente, né? Então,
27,7% é o percentual de frequência de alterações no aparelho de reprodutor sendo causa de descarte nos rebanhos. Então, vocês imaginem, se a gente tem isso potencialmente e logo teremos isso, olha só o que a gente descarta, né? Olha aqui, a gente está com as 3 principais causas de descarte no rebanho alinhadas. Isso é bom? Não, isso é péssimo para um sistema de produção, né? Então, por isso é importante a gente estar sempre caminhando com toda essa questão de manejo de ordenha em propriedades que trabalham com bovinocultura de leite, ovinocultura de leite ou capinocultura de leite. Então, vamos lá, vamos seguir aqui agora falar das alterações propriamente ditas, né? Então, as principais alterações que a gente tem na glândula mamária se dão por anomalias no desenvolvimento, formação anatômica, né? A gente vai ver. Alterações circulatórias relacionadas à irrigação sanguínea aqui na glândula. Alterações progressivas, né? Que muitas vezes começam com uma verruguinha, por exemplo, como a gente está vendo nessa foto, e podem depois se tornar grandes pontos de fibrose aqui, né? E isso também pode causar sérias complicações, ou alterações inflamatórias, né? Que são as famosas mastites que vocês ouvem aí. Já ouviram muito, já leram lá no artigo, inclusive. Bom, prosseguindo aqui. O que são, quais que são as alterações, né? A primeira que eu citei lá para vocês, as alterações no desenvolvimento. Normalmente, elas ocorrem em bovinos, mais frequentemente a gente observa em bovinos, tá? E quais são as alterações mais comuns? Acho que a gente já até falou isso na aula anterior, mas tetos supranumerários, né? Então, o que a gente espera? Eu até fiz isso para vocês lá. Então, aqui a gente espera a glândula mamária, né? Com 4 quartos e 4 tetos, tá? Isso que é o normal. Ficou feia a minha glândula mamária aqui, mas só para vocês entenderem. Então, esse teto supranumerário é quando eu tenho, por exemplo, um teto aqui, né? Ou um aqui, enfim. Normalmente, ele está restrito à pele, né? Não existe glândula dentro, não existe cisterna. É apenas um adjacente ali de pele, de pelezinha. E aí tá fácil, né, pessoal? Provavelmente ele não vai causar problema. Na maioria das vezes, ele está caudalmente, né? Está sempre nos quartos caudais, é o que a gente costuma observar, tá? O que mais que a gente pode ter de alteração de desenvolvimento? A chamada hipermastia. O que é a hipermastia? É quando eu tenho muita glândula mamária, quantidade excessiva de glândula mamária. Por que isso é ruim, pessoal? Muita gente deve pensar, poxa vida, mas se eu tenho mais glândula mamária, eu produzo mais leite. Mas vocês se lembram de toda a questão de do mecanismo de suspensão aqui da glândula mamária? Vocês lembram que a gente tem uma série de ligamentos aqui, o ligamento lateral, né? E esses ligamentos, eles têm capacidade de sustentar uma determinada quantidade de peso aqui de glândula. A gente também falou na aula anterior, né? Então, quando eu tenho muita glândula, tanto vai dificultar aqui essa sustentação, né? Os ligamentos aqui normalmente vão se afrouxar, a gente pode ter problema aqui, né? De ceder realmente a glândula mamária, ficar com excesso de tecido aqui, a glândula ficar bem próxima do chão, né? Dificuldade de locomoção do animal, então uma série de problemas pode estar relacionado com essa alteração de desenvolvimento da glândula, não é positiva, tá? Aplasia, né? Que a gente pode aí, então, no caso, perder algum segmento da glândula mamária, né? Não tem. Ou a hipoplasia, né? Que o parênquima mamário, ele é menos desenvolvido, né? Isso também é ruim, né? Isso faz com que a produção de leite esteja sempre abaixo daquilo que é esperado para aquele animal, né? Nenhuma dessas características aqui é interessante que a gente mantenha no rebanho, né? Normalmente elas têm uma relação aí com a hereditariedade, elas podem ser passadas, né, da mãe para as filhas. E isso não necessariamente isso não é legal, né? Não é bacana, pode causar prejuízo. Porque, por exemplo, aqui, no caso do teto supranumerário, né, muitas vezes ocorre sem o componente glandular, mas também pode ocorrer com o componente glandular, né? E aí muitas vezes eu vou ordenhar um teto e vou ignorar o outro, e aqui pode se acumular conteúdo, né? Ou pode ser canal de entrada para micro-organismo, embora não tenha conteúdo, né? E isso também pode adoecer o teto aqui com mais frequência,
né? Então, se torna um problema, né? Então, não é legal que a gente reproduza esse tipo de característica, tá, pessoal? Com relação agora às alterações circulatórias. Bom, edema e hiperemia, né? Vocês vão se lembrar bastante disso lá da clínica, né? Isso pode ocorrer em condições fisiológicas, mesmo que a gente não tenha, né, nenhuma outra patologia aqui, isso pode se instalar, né? Normalmente é comum que isso ocorra no pós-parto imediato, né? Assim que a vaca ou que a fêmea acabou de parir, a gente vai observar que a mama fica mais edemaciada e fica mais hiperêmica, né? Natural. Está existindo uma produção grande ali de ocitocina e isso faz com que a glândula entre num trabalho intenso e automaticamente a circulação sanguínea aumenta aqui. Precisa vir sangue para ser convertido, né? A gente já viu em leite. Hemorragias no parênquima mamário, né? Isso pode acontecer? Pode. Normalmente é diagnosticado porque a gente observa sangue no colostro ou no leite, né? Em mastites agudas, isso é uma característica clínica, né? Isso é um sinal clínico, tá? Então, ficar de olho, né? Tem sangue no leite, sangue no colostro, tá? Isso não pode não ser legal, pode ser uma mastite. Aí a gente tem que fazer alguns outros tipos de teste para investigar melhor, de testes para investigar melhor. E as alterações progressivas, né, que a gente também falou lá atrás. Muito comum em gatas e cadelas, talvez vocês tenham visto isso lá atrás com a professora Bia, né? São raras nas demais espécies, mas a gente tem que comentar, elas podem acontecer. Um exemplo delas é essa hiperqueratose do esfíncter do teto. Se a gente observar em alguns animais, acontece isso daqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar esse aumento aqui do esfíncter, bem da pontinha do esfíncter, é acúmulo de queratina, né? A queratina que tem ali, já está ali presente. E ela começa a se depositar aqui e acumular, né? Isso causa um certo desconforto. Então, quando a gente vai proceder a ordenha automática ou manual, o animal muitas vezes não fica confortável. Isso daqui pode lesionar, né? E contaminar, né, o leite, enfim, prevalece aqui a presença de micro-organismos não desejáveis, né, um desequilíbrio aqui da quantidade de micro-organismos que são residentes aqui desse ambiente, enfim. Lá, uma outra foto, só para ilustrar o que a gente está falando, né, da hiperqueratose. As mamiletes, agora, falando então das alterações inflamatórias, né, a gente tem as mamiletes, né, que são as inflamações aqui nos mamilozinhos, né, nos tetos, e as mastites, que são as mais importantes: bovino, suíno e canino, as três principais espécies que apresentam com frequência, né, essa alteração aqui inflamatória. Nos equinos, pessoal, é de baixíssima ocorrência, muito incomum. As mamilites, né? Então, que elas afetam, né? Mais necessariamente o ósseo externo ali. Então, aí acaba predispondo a infecções secundárias, né? Normalmente o que acontece. Então, aqui, muitas vezes por fotossensibilização, aftosa, herpes vírus, papilomas vírus, pox vírus, a doença das mucosas, ela causa isso aqui, ó, tá vendo? Talvez vocês já tenham visto isso na rotina de vocês. Olha lá, a herpes aqui, ó, mamilite herpética, tá vendo, ó? Isso daqui, pessoal, parece inofensivo, né? A gente vai tratando, mas isso daqui pode ser início, né? Pode auxiliar aí numa infecção mais grave aqui, né? No caso, a mastite, por exemplo, pode levar tudo lá para a glândula. Mas uma coisa que é muito importante, é sempre bom estar atento, é que é um sinal de doenças infecciosas, né? E isso é muito importante para a gente monitorar dentro do sistema de produção. Toda essa monitoração, pessoal, que a gente vem falando aí nos últimos slides, quando a gente fala de produção de leite, né, a gente sabe que isso é diário, muitas vezes é 2 vezes ao dia, né? Então, assim, é toda hora, a gente tem que estar sempre monitorando, porque muitas vezes ela se estabelece em pouco tempo, né? E quanto antes a gente conseguir iniciar um tratamento, maior a chance da gente recuperar e menor vai ser o prejuízo, de um modo geral. Mas as mastites, vamos começar a entender esse mundo agora das mastites, né? Qual que é a definição de mastite? A mastite nada mais é do que um processo inflamatório que se dá na glândula mamária
pode ter origem infecciosa ou não, certo? O que ocorre, pessoal? São alterações físicas, também químicas, celulares e microbiológicas do leite, tá? E a intensidade, né? Quanto que isso vai ser grave, né, no órgão, vai depender de dois fatores: da sensibilidade do mesmo né, da patogenicidade do agente etiológico. Quem está causando? Quem que é o agente etiológico? E isso vai determinar o quanto vai ser grave ou não essa mastite. E também, do mesmo modo, a gente vai ver daqui a pouquinho se eu vou conseguir diagnosticar isso clinicamente ou não, tá? Bom, agora chegou, né, na parte da clínica e subclínica. Mas, enfim, as mastites, elas se classificam em dois tipos. Subclínica, que é aquela que eu não consigo diagnosticar visualmente, ela é inaparente, tá? Nem com teste simples, a gente vai ver. E a mastite clínica, tá, pessoal? Agora aqui, ó, nessa ilustração a gente consegue entender bem o que é isso. Isso é uma glândula mamária afetada, né? Infectada, tá? A zona afetada é destruída, né? Então aqui a zona afetada é toda destruída. Essa mastite, pessoal, olha lá, ó, é a mastite clínica, tá vendo? Eu tinha uma glândula íntegra, ó que beleza. E aí toda a parte aqui da glândula mamária foi destruída, né? Então eu tenho a zona, a gente consegue ver, né, a zona afetada, tá? E aí, no caso da mastite subclínica, pessoal, o que ocorre? O órgão está afetado, né? Porém, a infecção não é visível, né? A gente não consegue ver essa infecção, tá? Normalmente a infecção penetra pelo canal do teto e se mantém aqui e fica inaparente, a gente não consegue enxergar. Bom, nesse estudo aqui, lá de 2002, isso é um dos grandes problemas, né? Na verdade, esse é o grande X da questão da mastite subclínica. Então, esse estudo mostrou pra gente que, como vocês podem ver aqui, ó, essas vacas cinzinhas claras aqui são vacas sadias. Essas aqui do meio da pirâmide são vacas com mastite subclínica, essas cinzas mais escuras, né, o grafite. E essa pretinha aqui é a vaca de mastite clínica. Então, o que é a interpretação dessa pirâmide aqui, pessoal? A mastite subclínica é 15 a 40 vezes mais predominante do que a mastite clínica. Vejam só, no rebanho, todas essas eu enxergo como saudáveis e eu só enxergo essa tendo mastite, quando na verdade apenas essas são saudáveis e essas todas aqui têm mastite, tá, gente? Então, assim, esse é um dos grandes problemas quando a gente tem esse tipo de infecção dentro do rebanho, né? Essa mastite subclínica. E aí, por que, pessoal, que a mastite é tão ruim para o sistema, né? Por que ela dá grandes prejuízos econômicos? Primeiro, porque reduz a produção de leite, tá? Principalmente ali a mastite subclínica. A gente não consegue diagnosticar, a gente não percebe que tem algo errado, a gente não faz nada para mudar. Simplesmente a gente nota que a vaca diminuiu a produção de leite. E queda na produção de leite pode ter outros N motivos, né? E a gente normalmente, como não está vendo nada aparente ali, nada clínico, a gente não vê edema, a gente não vê ferida, a vaca, né, não apresenta nenhum tipo de sensibilidade, o leite está normal, então a gente não enxerga ali aquela vaca como sendo o problema e ela segue no rebanho, podendo inclusive contaminar outras, né? Até durante o processo da ordenha mesmo. E aí, o custo de um animal que possui mastite clínica também é alto, né? O tratamento é caro. E isso também causa prejuízo econômico ao sistema. Os custos de descarte e morte prematura de alguns animais também é alto. Então, tudo isso a gente pode ir somando ali na parte negativa do nosso sistema de produção. Além de ocasionar, né, uma redução na qualidade e no rendimento industrial dos derivados, né? Então, a qualidade do leite é inferior, né, de vacas que possuem mastite subclínica, né? A proporção de determinados nutrientes, gordura, proteína também. E isso muda o rendimento para a produção de derivados, né? Então, daí
a grande importância de a gente estudar e estudar formas de tratar e aprender a diagnosticar. E tratar isso como um dos pilares dentro do sistema de produção, né? Dentro do sistema de ordenha. Eu não posso deixar que meus animais tenham mastite, principalmente a subclínica, né? Então, a gente tem que fazer uma linha de, de inspeção ao ponto de não deixar passar esse tipo de animal aqui, pessoal. Então, qual que é a origem, né, dessa alteração? Né? De onde vem? Existem, pessoal, as chamadas telites, né, que são inflamações bem profundas, né, do teto. Normalmente elas estão lá na camadinha mucosa, aqui, ó, no tecido intersticial e na pele, né? Existem as cisternites, né, que está lá na cisterna, né, do teto. Nesse lugarzinho aqui, ó, que está com o número 2. A galactoforite, que é lá na cisterna da glândula, né, que a gente viu lá atrás, né, naquela aulinha de anatomia. E a mamite, que é o processo de inflamatório do tecido como um todo, né, tanto parenquimatoso, né, o parênquima todo, quanto intersticial, tá? Então, ela pode começar por esses vários caminhos aqui, né? Apenas iniciando lá na cisterna da glândula, a gente já falou sobre isso, acúmula demais o leite aqui, vira meio de cultivo para bactéria, para micro-organismos não desejáveis, né? E aí isso inicia uma infecção, né? Ou na telite, que é bem, né, ali na região de mucosa mesmo, tecido intersticial aqui que une as célulazinhas, né? E a pele. A galactoforite, né, que é aqui que a gente já falou, a cisternite, que é nessa cisterna, né, enfim, ela pode começar por esses vários caminhos aqui. E como que se dá a contaminação? Normalmente é por via ascendente, né? Normalmente ela entra pelo teto ali e se instala nos diferentes lugares que a gente viu no slide anterior, né? Esse é o canal mais comum. Pode ser também por via hematógena ou por uma lesão. Simplesmente aquele animal pode lesionar um teto ou parte da glândula e ali entram micro-organismos, né, causadores de infecção e se inicia, tá bom? Qual que é a etiologia, né? Então, existem alguns fatores predisponentes, né, à ocorrência das mastites, né? Então, como vocês podem ver aqui, ó, essas vacas estão praticamente mergulhadas, né, em um lago de lama, né? Então, a chance desses animais contraírem aqui uma mastite é de 100% praticamente, né? Então, aqui, sai da ordenha, ó que belezinha. Aí vai ganhar uma ração ali, ó, e de repente, nesse mar de lama aqui, nessa belezura, né? Com o esfíncter ainda aberto, né? Ou pré-ordenha, né? Recebe ali um agrado, ela já tá ali, às vezes, eliminando o leite nessa lama doida aqui. Então, vocês imaginem a chance desse animal contrair uma mastite. E por fatores determinantes, né? Quem que são os fatores determinantes? Os agentes propriamente ditos, né? Que vão participar do processo inflamatório ali. Então, aqui, os predisponentes, o ambiente, tá, gente? Né? A instalação que o animal se encontra e determinantes, os micro. Tá. E então tem que haver uma interação, né, gente? Ó, a interação entre o agente, o hospedeiro, que no caso aqui da foto, a vaca, e o ambiente, né? O micro-organismo, ele tem que ser compatível com aquele ambiente, né? Do mesmo modo, para ele conseguir, né, atingir o hospedeiro ali, tá, gente? Então, tem que ter uma combinação, né? Então, quem que reside aqui, né? Quem que está aqui nesse ambiente? Micro-organismos específicos que conseguem sobreviver aqui. E aí, ainda não são eles, né? Mas existem alguns fatores predisponentes que são relacionados com a fêmea, né? Então, por exemplo, olha lá, ó, olha aqui, a gente falou de tetos que ficam muito próximos do chão, olha lá, isso também pode auxiliar, né? Relacionados às condições ambientais e de manejo, a gente viu lá atrás naquela foto, o tipo de local, né, de sala de ordenha, ali, de sala de espera para as vacas, relacionados ao inadequado manejo de ordenha, isso a gente já falou também, retenção do leite ou leite que fica residual, né, a chamada ordenha incompleta, que vocês devem ouvir falar por aí, né? Então, quando a gente tem falha, né, no tempo de ordenha mecânica ou manual,
a gente tem a sobra de leite ali. E aquele leite predispõe à formação da infecção. Sobre, né, o processo de ordenha, a gente já falou, frequência, regularidade de ordenha, né, isso é muito importante, isso predispõe o animal a adquirir a infecção. E multiplicação de micro-organismos, né? Então, por exemplo, se eu não tenho um sistema de ordenha mecânico bem higienizado, se, por exemplo, naquela propriedade só é higienizado o sistema de ordenha depois da segunda ordenha do dia, eu vou predispor aqueles animais a adquirirem. Né? Se entre uma vaca e outra não é feita a higienização correta, né? Se eu não faço os testes entre uma vaca antes de iniciar a ordenha, né? A limpeza, a asepsia e os testes, né? Para identificação de mastite subclínica e subclínica, e eu utilizo o mesmo equipamento na vaca, na vaca da sequência, né? Na próxima vaca, posso também propiciar aí a multiplicação desses organismos no material que eu vou utilizar e passar isso daí de um animal para o outro, tá? Dependendo do tipo de agente que está envolvido ali naquela mastite. E com relação àqueles que são ligados à fêmea, a gente já falou de alguns lá atrás, mas só para fortalecer, reforçar aqui, né? Então, algumas alterações morfológicas da mama, olha só, esse tipo de mama, né? Olha o tamanho, o comprimento. A mama pêndula, a mama em escada, né? Alterações morfológicas dos tetos, tetos muito longos e muito grandes, tetos com dilatações, né? Você percebe que o esfíncter está sempre aberto. Muito edema e congestão no pós-parto também é um fator que predispõe. E aqueles outros fatores, né, pessoal? Quais são? Tumorações, cistos serosos e lácteos, hematomas, papilomas, né, que começa pequenininho, lesões que podem ser infectadas, as telites e as cisternites que a gente já falou lá atrás. Então, nessa imagem aqui, isso aqui é um campo cirúrgico, tá? O pessoal ia fazer uma cirurgia aqui. Então, são fibropapilomas aqui, ó, que vocês estão vendo, e que a gente precisa tirar, porque olha só a situação, né? Como é que faz? Isso daqui pode, no fim das contas, pode acabar fistulando, né? E vai ser um ponto aqui de infecção para esse animal. Então, aqui, ó, com relação às moléstias de origem infecciosa e parasitária, né? A chamada furunculose, que é causada pelo Staphylococcus, né? SP. Úlcera da lactação, pela Staphylococcus. Febre aftosa, por um picornavírus, né? A varicela, pelo parapoxvírus, a varíola, ortopoxvírus e a mamilite, pelo herpes vírus, né? Então, esses agentes são infecciosos e parasitários, né? E eles são muito importantes, né? Principalmente com relação aí às mastites clínicas, né? Então, aqui, por exemplo, na febre aftosa, na úlcera da lactação, na varicela, na varíola, a gente consegue identificar que existe uma inconformidade ali, né? Uma patologia se instalando. Bom, com relação ao ambiente da vaca, gente. Aqui, ó, só para vocês entenderem, é uma mastite por Klebsiella, né? E isso está relacionado com a qualidade do ambiente em que a vaca é manejada. Olha a situação desse útero, pessoal. Uma hemorragia gigantesca, né? Eu estou mostrando essa foto desde lá dos primeiros slides. Então, o que que causa isso aqui, gente? Camas sujas e muito úmidas, acúmulo de fezes e urina, ambiente úmido nas áreas de circulação dos animais, e estrutura das instalações, muita lama, muito barro, superlotação. Né? Então, esse excesso de umidade aqui muitas vezes se dá por falha realmente na construção, né, das edificações. Então, aqui provavelmente eu tenho baixa incidência de luz solar, isso dificulta a manutenção disso aqui. Dependendo da quantidade de animais que passa por aqui, isso aqui vai estar sempre úmido, sempre assim. Né? Então, de duas umas, ou você precisa ter equipamentos aqui que façam essa limpeza periodicamente, né? Uma vez por dia de preferência, pelo menos, né? Ou você precisa mudar a instalação, você precisa mudar o local pelo qual esses animais vão passar, né? Pré e pós-ordenha, porque senão você vai estar sendo conivente com esse tipo de coisa aqui, dentro da propriedade, né? Que não é legal, a gente já viu lá atrás. Fatores, mais um pouquinho sobre os fatores predisponentes, agora relacionado com o manejo de ordenha. Lá, a gente já falou sobre isso, né? Mas bem superficial.
limpeza e secagem das superfícies dos tetos. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar aqui dos manejos de pré e pós-dipping, né? Para a gente diminuir aí, né, a chance de infecção. Então, higienização das mãos do ordenhador. Não é incomum também que a gente veja sempre, né, um dispenser de sabonete, né, e toalha de papel para higienização das mãos, né, com frequência, com muita frequência do operador, aqui no caso do ordenhador. O material utilizado para a limpeza dos tetos também deve ser descartável. Eu já fui em algumas propriedades, parece brincadeira isso, mas às vezes é em propriedade grande, que o cara tem lá um conjunto de toalhinha. Então ele tem 3 toalhinhas daquelas, uma de papel, não é papel scotch é o de papel mesmo. Aquelas toalhinhas azuisinhas, listradinhas de azul e branco, e aí ele tem 4 lá e ele vai higienizando e vai utilizando aquilo lá para fazer a limpeza, né? No pré e no pós-dipping ali. Então olha só, ele coloca lá, né? Imerge a teta na solução de pré-dipping, e aí ele usa um paninho daquele para enxugar, né? Porque tem que enxugar, né? Como é que a gente faz? Então, isso não é positivo, tá, gente? A gente pode usar, né? Tem locais em que é feita a lavagem, né? Tem uma mangueira disponível e aí faz a lavagem do Uber ou de regiões mais sujas, às vezes está com as patas ali sujas, né? Então faz a higienização e aí seca aquele local, né? Mas com material descartável sempre. Equipamento de ordenha, muitas vezes falta manutenção e falta limpeza adequada. E é um grande veículo de transmissão de patógenos. A gente não pode esquecer disso. Né, os fômites, né? Então, eles estão sempre relacionados aí com disseminação de processos infecciosos. Bom, pessoal, isso daqui é um organograma, né? Para a gente entender o que relaciona-se com o que aqui, né? O que causa o que e relaciona-se com o que no final das contas aumenta o risco de infecção, tá? Então, por exemplo, o ambiente, ele tanto causa o estresse na vaca, possibilitando então a transmissão do micro-organismo, né? A vaca em estresse tem um alto risco de infecção, né? Porque ela está propensa a ser contaminada pelo micro-organismo, né? E o micro-organismo, ele precisa ser transmitido, né? Normalmente essa transmissão ela está vinculada ao tipo de ambiente em que eu faço a exploração, né? E para contaminar ele precisa de uma vaca que esteja ali com uma queda na imunidade, né? Ou que se aparece uma vaca que tem uma certa resistência genética a algum tipo de micro-organismo, ele já não vai conseguir ocasionar a contaminação. Então precisa ter a predisposição da vaca associada com o estresse causado pelo ambiente, falta de higiene, manejo, ordem, nutrição, o homem, enfim, né? E toda a questão da patogenicidade do micro-organismo, a virulência, frequência, né, a antigenicidade do mesmo. Tá, gente? Então, só para vocês entenderem aqui o que se relaciona com o que dentro do processo de instalação das mastites no sistema de produção de leite hoje em dia, né? Então, continuando aqui, dando prosseguimento, né? Agora vamos fazer uma classificação das mastites sem ser por tipo de apresentação clínica, né? Clínica ou subclínica. Agora a gente vai falar de mastites contagiosas, né? Que são aquelas que podem ser transmitidas de uma vaca para outra. Quem que são os principais agentes responsáveis por essas mastites? O Staphylococcus aureus, o Streptococcus agalacti e o Mycoplasma. Tá? Então gravem isso daqui. Todas as vezes que eu identificar um desses agentes em amostras de leite, né, de uma vaca, olha isso aqui. Olha essa característica aqui, isso é uma mastite clínica, tá, gente? Todas as vezes que eu identificar isso daqui, eu posso acreditar que outros animais daquele mesmo rebanho também apresentam mastite por esses agentes, tá bom, gente? Agora aqui, mastites ambientais, né? São aquelas mastites que independem da vaca, né? Então, não necessariamente a vaca tem alguma predisposição ali. E são causados normalmente por Streptococcus, por Staphylococcus aureus, né? Desses diferentes gêneros, os coliformes, micoplasmas, fungos, leveduras, algas e o Actinomyces pyogenes, tá? Então, esses são os agentes
ambientais que podem causar a mastite independentemente da vaca. Então, não necessariamente eu preciso ter uma vaca infectada, tá? Estão no... E aí a gente pode classificar, né, de acordo com esse estudo aqui do Virgil e Araújo, né, a mastite em 3 formas clínicas, tá? A mastite catarral, pode ser 77% dos casos de mastite catarral são agudos, tá? Mas pode existir na forma crônica. A mastite apostematosa crônica, 21,9% dos casos de mastites são apostematosas. A mastite flegmonosa, 0,7%. É aguda, né? E 0,7% dos casos de mastites identificadas neste estudo. E aí, como que é a apresentação, né, desses 3 tipos de mastites? A catarral pode ser aguda ou crônica, a gente já falou, prevalência de 77,4%, e ela ocorre durante o período de lactação, tá? Localizada normalmente na região de mucosa. A apostematosa é crônica, né, equivale a 21,5% dos casos, ocorre normalmente em período seco, e ela normalmente está difusa aqui em todo o parênquima, tá, pessoal? Vários pontos do parênquima. A flegmonosa aguda, responsável por 0,8% dos casos, ocorrem normalmente no puerpério, logo após o parto. A gente viu que existem alguns fatores que predispõem o animal nesse período, né? Aumenta o edema, né? Aumenta ali o úbero e normalmente o esfíncter ele fica exposto ali aberto, né? E isso predispõe a mastite. Esse tipo de mastite do puerpério é chamada flegmonose. Também, assim como a apostematosa, ela está difusa e no parênquima. A mastite catarral, gente, é um processo inflamatório da mucosa da glândula mamária, né? Então tem uma abundante exsudação, muito exudato. A gente observa o aparecimento de grumos, né, no leite. A alcalinidade, né, o pH está mais alto, certo? E aumentam-se as células somáticas, com predomínio principalmente ali, ó, de leucócitos, polimorfonucleares e neutrófilos no leite. Só para a gente fazer um adendo aqui, ó, com relação às células somáticas. Todo mundo se lembra quem são células somáticas? Elas são células, pessoal, de uma forma bem simples, né? Só para vocês lembrarem, que sinalizam que existe algum tipo de micro-organismo ali naquele material, né? Ali no leite, né? Naquela secreção. Né? Então, são aquelas célulazinhas que se multiplicam por mitose, né? Elas estão relacionadas com organismos vivos ali, tá? Então, existe algum micro-organismo que está ali naquele leite. Isso a gente chama, na avaliação do leite, né? No exame do leite, a gente chama aquilo de células somáticas, tá bom? Então, a mastite catarral, gente, qual que é a etiologia dela, né? Estafilococcus, streptococcus, micoplasma e algumas leveduras. Ela ocorre em qualquer fase da lactação, como a gente já viu lá naquele quadro. Se apresenta tanto nas formas agudas como na crônica. O que são os sintomas e os sinais clínicos, né, desse tipo de mastite? Nas formas agudas, a gente vai ter ali um processo inflamatório agudo. Então, são sinais de um processo inflamatório. Perda da função, né, diminui a secreção do leite ali. Edema, calor, rubor e dor, né? Vocês lembram disso aqui? Isso é o que caracteriza um processo inflamatório. Aumento dos linfonodos mamários, então se a gente palpar, a gente vai perceber que os linfonodos que estão ali próximos da glândula vão estar aumentados de tamanho. Degeneração e descamação do epitélio vascular, né? Então a gente vai perceber que vai ter uma descamaçãozinha ali, perda de pele, vai estar descamado, né? Aquela região ali que está acometida. Acúmulo de neutrófilos no lúmen e no ducto, caso a gente consiga fazer essa análise aqui, né? Nas formas crônicas, o que são as características? Regressão daqueles sintomazinhos agudos de inflamação, né? A produção de leite permanece baixa, só que a gente vai encontrar menor rubor, menor dor, menor calor, tá? Endurece, né? Então fica com aspecto de fibrose. O leite mantém aquela formação de grumos. Existe a formação de exudato purulento, fibroso ou inclusive pode estar hemorrágico. Aumenta o número de células somáticas, muitas, e o pH cada vez mais alcalino. E é isso daqui, pessoal.
a ilustração que a gente tem aqui para mastite catarral, olha ali a condição desse úbero, né? Olha aqui, ó. Isso daqui é o úbero, pessoal. Isso daqui, ó, é o processo inflamatório. Olha o tanto que tá edemaciado isso aqui, né? Até caiu. E aí, quando a gente faz o teste, né? O teste da caneca preta, como vocês preferirem chamar, né? O teste da caneca, olha lá, de fundo preto, né? A gente percebe a formação de grumos, tá vendo? Aqui, ó. Do mesmo jeito, olha os grumos aqui. Então, e aí vai variar, né? Na verdade, tanto em uma forma como na outra a gente encontra a formação de grumos no leite. O que vai variar é a apresentação do edema. Vocês notam que aquela primeira foto tinha um edema bem maior, né, do que na segunda foto. Mas enfim, agora a gente vai falar da mastite flegmonosa. O que é a definição de mastite flegmonosa, gente? É um processo inflamatório grave, profundo e difuso. Ele não está localizado muitas vezes em um quarto, né? A mastite catarral, às vezes, ela está limitada em um quarto mamário. Esse não. Esse atinge todos os tecidos da glândula mamária, é chamada mastite intersticial. E ocorre principalmente na fase puerperal, olha isso aqui. Causada aqui nesse caso por Staphylococcus beta-hemolíticos ou, inclusive, pode ser causada por Clostridium, bactérias do gênero Clostridium. Definição da apostematose agora, gente. É um processo inflamatório profundo também da glândula mamária, com grande produção de pus e abscessos. Olha isso aqui é pus, pessoal. Quem são os principais agentes? Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus e Streptococcus. Vocês notem que esses dois indivíduos aqui eles estão envolvidos em todos os tipos de mastites, né? Eles sempre vão estar presentes, são aí agravantes muitas vezes, né? Muitas vezes a infecção primária se dá por um agente e eles acabam agravando a infecção aí e surgindo como oportunistas. Como que é feito então, gente, o diagnóstico para que a gente consiga controlar dentro do rebanho esse tipo de enfermidade? Né? Então, olha lá, diagnóstico clínico, né? A gente tem que inspecionar a glândula mamária, o teste da caneca de fundo preto, né? E esse outro teste aqui que a gente vai mencionar aqui com vocês também. Bom, o exame físico, que é a inspeção, a gente já falou, a palpação da glândula, a gente percebe, né, o processo inflamatório através da palpação. O aspecto macroscópico do leite, tá? Então, a pesquisa do chamado leite mamitoso, né, que a gente pode usar tanto o teste da caneca quanto o CMT, que é o chamado California Mastitis Test, né? Ou o exame microscópico do leite, tá? Então, normalmente em propriedades produtoras de leite, com intervalo semanal, muitas vezes quinzenal, é feita a coleta do leite em tubos específicos para isso, tá? Condicionamento das amostras e elas são levadas a um laboratório em que são investigados tanto a composição do leite quanto a presença de células somáticas ou de agentes infecciosos, né, que possam estar ali mascarando algumas vacas como sadias, quando, no entanto, elas podem estar com mastite subclínica, por exemplo, tá? Ao exame físico, né, o que a gente tem que se atentar? A inspeção da glândula, então a observação do úbere, né, antes da palpação, observar as modificações de atitude, né, o animal em estação, em decúbito, em locomoção, né, a apresentação aqui, até para a gente ver também o incômodo do animal com relação ao úbere, né, o tamanho do mesmo, a localização, o formato dele, inclusive dos tetos, né, e a pele, está íntegra, está descamando, tanto do úbere quanto dos tetos. E a gente precisa também pesquisar a temperatura, né? A gente pode aferir a temperatura aqui desse órgão. Existem alguns termômetros que são termômetros a laser, né? Infravermelhos, em que a gente consegue identificar, são muito utilizados. A sensibilidade à palpação, a consistência de todo o úbere, é importante a gente avaliar todos. Muitas vezes eu vejo aqui que o edema está restrito em um quarto mamário, né? Mas é importante que a gente fiscalize todos eles isoladamente, tá, gente? O teto isoladamente, a cisterna da glândula, a gente buscar na palpação, né? Tentar entender se tem alguma coisa acumulada ali. Os linfonodos, né? Tão importantes quanto a avaliação do úbere como um todo, a fazer a palpação dos linfonodos, né? Para observar se existe aumento ali dos mesmos. Então, palpar a pele do úbere, avaliar a sensibilidade, o espessamento, né? Se está rígido, se está com aspecto de fibrose. O parênquima também, a sensibilidade do mesmo palpação.
E com a consistência, a gente consegue fazer uma triagem com relação aos tipos de mastites, tá? Então, na mastite crônica, por exemplo, a consistência do úbere é firme e a gente observa alguns nódulos, né? Na mastite apostematosa, a consistência é dura, dura absolutamente. Nas mastites agudas, a gente percebe o processo de inflamação ali instalado, né? Calor, dor, uma consistência pastosa da glândula. Ainda, né? Quando a gente palpa o teto, né? Uma dos testes, né, que é importante a gente fazer é o rolamento do teto entre o polegar e o indicador. Então a gente pega o teto com o polegar e o indicador e tenta e roda o mesmo, né, para frente e para trás, para frente e para trás. Na vaca lactante a gente vai perceber que está flutuante a sensação, né? No caso de telite, a gente vai observar uma maior sensibilidade, uma maior tensão, vai estar mais tenso o teto. E na cisternite tem um espessamento da mucosa, que a gente chama de cordão. Fica parecendo que tem um cordão envolvendo todo o teto ali, tá? Então, isso são macetes aí para facilitar o diagnóstico. Com relação à cisterna da glândula, né? Como que a gente testa, né? Como que a gente palpa? Então, introduzir a extremidade do dedo indicador no interior da cisterna da glândula. Né? Então, olha lá, a gente pega o dedo indicador como nessa foto, e introduz, aperta, olha lá. Nas mamites, né, se eu tenho mamites instaladas ali, essa manobra não é possível, eu não vou conseguir. É tão tenso esse tecido que o meu dedo não aprofunda, tá? Então, a glândula como um todo vai erguer e o meu dedo não vai aprofundar, como vocês estão vendo aqui na diferença entre essas duas fotos. Bom, a gente falou da parte de exame clínico, né, toda a caracterização dos diferentes segmentos da glândula mamária como um todo, né? Mas agora a gente tem que falar também do exame do leite, né? Que é o primeiro deles é o exame macroscópico, que a gente já falou, né? Que existem dois testes fáceis, né, de ser aplicados, né? O exame químico e composição de leite, o CMT, né? A contagem de células somáticas microscópica e automática e um exame microbiológico, tá? Pode ser feito um estudo mais aprofundado aí para identificar qual que é o agente específico que está causando a mastite, que seja, e a gente entrar com um tratamento bem específico, certo? Então, quanto ao aspecto macroscópico, pessoal, como que a gente faz, né, essa avaliação? Como que a gente inspeciona? A gente vai pegar uma caneca de fundo escuro, né, e a gente vai colocar alguns jatos, né, de leite nessa caneca. Então, a gente ordenha ali os jatos, né, e o que que a gente vai observar? No caso de mastite, haverá formação de grumos. Então, a gente vai ver como se fosse a nata, né, do leite aqui, esse grumo. E aí, a gente avalia, de uma forma geral, as características dessa secreção. Isso é o exame de aspecto macroscópico do leite. Então, a gente avalia o volume, a cor, a consistência, se possível, o sabor e o odor, né? Então, se tem alguma alteração aí nas características organolépticas do leite, né? A gente vai conseguir inspecionar utilizando aí de um recipiente que não necessariamente precisa ser uma caneca, né? Mas que tenha o fundo escuro, uma vez que o leite é branco, tá? Tem gente que trabalha também com azul, né? Mas seja escuro para poder causar essa mudança de nuance de cor, né? Então, avaliar o pH, né, também pode ser uma ferramenta. Então, se você tem um pHmetro, né, com um equipamento como esse daqui, é importante a gente saber que o pH normal do leite está sempre entre 6,5 e 6,8, tá? Sempre que eu tiver pH menor que 6,4, o leite vai ser classificado como ácido, não é padrão. Né? Então, no colostro, a gente pode encontrar esse tipo de pH aqui, abaixo de 6,5, 6,4. Né? Mas fora desse período de colostro, de produção de colostro, não é comum. 6,8 a gente pode encontrar lá no final da lactação, né? Quando está terminando, né, a curvinha daquela vaca, daquela ovelha, daquela cabra, ou da égua, enfim. Né? A gente encontra aí um pH mais alcalino. Fora desses períodos, qualquer tipo de alteração é anormal, tá? Na mamite, como a gente já falou lá atrás, vai estar alcalino. Alcalino é quando esse pH está alto, tá? A gente às vezes tende a confundir a questão do pH baixo
ou alto, mas só para vocês gravarem. O pH baixo é ácido, muito baixo, e o pH alto é alcalino. Tá? Então, pode também ser feita, né, determinação da lactose, né, da concentração de lactose, e avaliação também do número de leucócitos, né, nas amostras de leite. Tá? São um pouquinho mais, exigem um pouco mais de material aqui para essas análises, mas é possível fazer, tá? E um outro teste, que é chamado de California Mastitis Testes, ou teste de CMT, né, ele estima a contagem de células somáticas, né? Então, existe esse kitzinho, você compra, e aí você lá, ó, leva até o animal e faz o jato aqui, né, dentro dos quadradinhos, os 4 é para a gente fazer um teste com reteste, né, para cada um deles existe uma substância que você precisa colocar, e aí existe uma tabela de avaliação, né? A depender da coloração aqui, né, que a gente vai obter nesses 4 quadradinhos, o grau, né, ou a quantidade de células somáticas contadas ali. Quais são os princípios, né, do teste de CMT? O que ocorre, né? Os leucócitos vão liberar o DNA pela soda. Soda é essa substância que vem junto com o teste, que a gente utiliza aqui nessa raquetezinha, tá? O DNA mais o detergente, né, gelifica, né, então essa mistura fica gelificada por conta da formação do complexo DNA detergente, tá? E existe também, dentro desse mesmo teste, um indicador de pH, né, chamado púrpura de bromocresol, que é o que a gente usa de reagente aqui. Se o pH estiver ácido, a cor vai ser amarela. Se o pH estiver neutro, azul claro. Se o pH estiver alcalino, eu vou encontrar a cor violeta. E aí, como que a gente interpreta esse teste? Né? Então, olha lá, sempre quando eu tiver, né, a anotação negativa, o que significa? Olha, esse animal é negativo, tá? E o que vai acontecer na reação? Né? O que ocorre na reação? Ela vai permanecer fluida, tá? O número de células, né, que a gente tem ali, percentual de neutrófilos, de 0 a 300. Tá? Neutrófilos são células somáticas, 0 a 25%. Notação positiva, eu vou ter traços, né? Não sei se vocês conseguem enxergar nessa imagem. Então, forma-se ligeiro precipitado que desaparece com a movimentação, tá, pessoal? Então, normalmente, para esse tipo de reação, eu tenho lá entre 150 mil e 500 mil neutrófilos, né, que equivale ali a 30 a 40% de neutrófilos naquela amostra. Se eu tenho esse mais aqui, né, fora do parênteses, eu tenho um resultado que a gente chama de ligeiramente positivo, tá? Então, aumento da viscosidade, né, ali naquela bolinha, naquela pedaço da amostra, parte da amostra. E aí, se a gente movimentar, dar uma chacoalhadinha leve para um lado e para o outro, aquela viscosidade não desaparece com a movimentação, não separa a parte líquida do viscoso, tá? Então, ali naquela mistura, naquela amostra, desculpa, eu tenho de 400 mil a 1.500.000 células, né? Que dá aí 40 a 60% de neutrófilos. Se eu tenho 2 sinaizinhos de positivos, eu tenho um animal francamente positivo, né? A mistura é totalmente viscosa e tem gelificação, tá? 800 mil a 5 milhões. Entre 60 e 70% das células são neutrófilos. Se eu tenho 3 pontinhos positivos, fortemente positivo. Gelificação evidente, então forma uma massa que adere no fundo da placa, fica presa a massa aqui, tá? Então, eu tenho mais de 5 milhões de células somáticas, sendo 70 a 80% delas neutrófilos, tá bom? É assim que é feita a interpretação do teste de CMT. E aí, a gente tem também a possibilidade de um exame microscópico do leite, tá? Em que a gente conta, então, nesse tipo de exame, o número de células somáticas por ml de leite. Né? O objetivo dele é avaliar as características morfológicas dessas células somáticas. Quero ver quais são as células que tem ali. Né? Para esse tipo de exame, a gente colhe, como eu disse, o leite, né, em recipientes que são específicos para isso, né, tem que ser condicionados também de forma específica para seguir para análise. E uma coisa importante, né, para a coleta desse material é que a gente precisa desprezar os primeiros jatos, tá? Porque muitas vezes pode vir células residuais que estão ali no teto e que não necessariamente estão no conteúdo, né? No leite
leite e isso pode comprometer o resultado da análise. Para fazer, então, uma boa colheita da amostra, que isso também é determinante, né? Então, tudo que a gente faz tem que ser bem feito, né? Então, uma das coisas é a colheita da amostra em questão, que a gente quer avaliar. Mais uma vez, né? Como eu disse lá atrás, a gente precisa desprezar os primeiros jatos, né? Fazer uma antisepsia do orifício do teto, né? Utilizando ali um álcool 70, né? Posso utilizar um algodão, uma gaze, né? O que tiver mais acessível, desde que seja estéril, né? E aí a gente coleta esse leite por ordenha, né? E a gente precisa de uma quantidade aí de 5 a 20 ml em um tubo estéril, de novo. Refrigerar e examinar essa amostra em 24 horas, é o período que eu posso armazenar ela da análise. E aí, essa amostra pode então seguir para uma avaliação de contagem de células somáticas. E por que é importante isso, pessoal? Toda vez que eu tenho um aumento de célula somática no leite, automaticamente eu tenho uma queda na produção, né? Então, se eu tenho muita célula somática, eu consigo estimar quanto que eu estou perdendo de leite, perdendo de produção de leite, tá? É um indicador de mastite subclínica, então às vezes eu não estou enxergando, mas eu tenho célula somática aumentada, eu posso ter indivíduos com mastite subclínica no meu rebanho. É um indicativo da qualidade do leite produzido na fazenda. Se eu tenho um leite com menor contagem de células somáticas, ótimo, quer dizer que esse leite tem ótima qualidade, isso é positivo para as propriedades, né? Então, propriedades que trabalham com venda de leite por qualidade, precificação, desculpe, por qualidade é muito importante, tá? Existem alguns laticínios que limitam a quantidade de célula somática para receber o leite de determinadas fazendas, né? E isso diz diretamente, né, sobre o manejo sanitário da fazenda, né? Tanto a higiene de ordenha, desde a higiene de ordenha até o calendário de vacina, o calendário de manejo sanitário de forma geral, né? O manejo sanitário dos animais, o manejo higiênico, né? Tanto dos equipamentos quanto da sala de ordenha, enfim, do operador, né? Então, isso é um indicativo de qualidade, tá? De acordo com o número de células somáticas, a gente pode melhorar a precificação do leite que a gente produz, ou da fazenda que a gente assessora, que a fazenda que a gente assessora está produzindo. Isso é muito importante. Quando eu tenho aumento de células somáticas no leite, automaticamente diminui a produção de leite, tá? Aqui, ó, células somáticas em uma amostra de leite. Então, aqui identificadas, né? Macrófagos, linfócitos e neutrófilos aqui. Bom, aqui aparentemente também é um neutrófilo. E o que causa, né? Dano físico nas células epiteliais, secretoras da glândula mamária, alterações na permeabilidade vascular no alvéolo secretor. E isso é o que faz ocasionar, então, ali a diminuição na produção de leite, tá, gente? Então, essa imagem aqui é uma lâmina, né, com esfregaço de leite, né, é possível a gente contar, então, ali separar quais são as células que estão mais prevalentes. Assim como a gente faz com amostras de sangue, né? Vocês já devem ter visto isso na patologia clínica. Bom, estimativas de prevalência de infecções e perdas em produção de leite associadas com elevadas contagens de células somáticas. Prova daquilo que eu falei lá atrás, tá, pessoal? Então, aqui, ó, um dado do INMC em 1996, né? Contagem de células somáticas por ml do tanque, porcentagem de quartos infectados, porcentagem de perda na produção. Então, ali, ó, só para vocês entenderem, à medida que aumenta a contagem de células somáticas, então tem aqui 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e 500 mil, tá? Aumentando gradativamente aqui. Aumenta o percentual de quartos infectados e, com isso, aumenta as perdas de produção de leite, tá bom, gente? Só para vocês entenderem, né? Aqui, né, uma coisa que é importante a gente falar é perdas em produção calculadas como porcentagem da produção esperada com 200 mil células, né? Então, esse cálculo aqui, esse cálculo de perdas, foi feito baseado em amostras de leite que contém 200 mil células, né? Então, a base foi 200 mil células. A gente não tem aqui uma contagem de célula somática menor que essa para essa avaliação científica aqui, para esse teste, para esse experimento, tá, pessoal? Então, com 200 mil, o percentual de perda seria 0, tá? Padronizou que isso seria a base.
né? Então, acima disso é que eu começo a iniciar as perdas aqui, tá? Para esse estudo, tá? Não quer dizer que com 200 mil eu não tenho perda. Pode ser que exista propriedades em que tem aí momentos em que as células somáticas no tanque chegam próximas de 100 mil, né? E aí, esse valor aqui para 200 mil mudaria, tá? Só para vocês entenderem que foi normalizado para 200 mil células. Bom, dados lá dos Estados Unidos mostraram para gente, né, que a média, né, de células somáticas, de contagem de células somáticas, ao longo dos anos, ó, foi reduzindo, né? E foi reduzindo ao mesmo passo que o número de vacas no rebanho foi aumentando. Olhem só, em 1995 tinha lá 50 animais por rebanho, né? E lá em 2007, 125, mais do que dobrou, tá? E aí diminuiu a contagem de células somáticas, né? E aumentou também ali a média de produção diária de leite, tá? Então as vacas foram se tornando, mais vacas, mais especializadas, né? Com uma menor quantidade de células somáticas. Isso mostra pra gente o quanto eles conseguiram desenvolver um sistema eficiente, tá? Então, só para mostrar que talvez eles possam ser aí uma boa vitrine para a gente copiar, né? A gente sabe que os Estados Unidos é uma grande potência na produção de leite, eles fazem isso de uma forma muito profissional, tá? Tem um professor, um pesquisador, né? Hoje em dia ele trabalha na Cargill, então eu tive aulas com ele em algum período da minha vida e no momento ele contou pra gente das primeiras experiências que ele teve. Trabalhou muito tempo com gado de leite nos Estados Unidos, foi professor da Universidade da Califórnia, e ele contou pra gente das primeiras impressões que ele teve com relação à produção de leite nos Estados Unidos, a primeira vez que ele foi para lá, né? Então, aqui no Brasil, quando a gente visita fazendas de produtores de leite, a gente sente, eu não falo dó porque dó é uma coisa ruim da gente sentir, mas a gente fica sentindo assim, nossa, como que eu queria ajudar esse cara, né? Olha, coitado, né? Parece que tudo aqui tá tão difícil, né? O leite a gente sabe que tá com preço ruim no mercado, então tá sempre numa dificuldade, né? Pouquíssimas pessoas têm orgulho de dizer que não, meu pai é produtor de leite, né? Ou eu tenho uma fazenda produtora de leite. A pessoa não fala isso, né? Como que eu posso falar? Ela subvaloriza, né? Essa atividade. O próprio produtor de leite se subvaloriza, né? Então o cara não quer te falar que ele produz leite. Ele fala que ele tem um sítio, que ele tem uma chácara, mas ele não fala que ele produz leite aqui no Brasil. Aqui é assim. Nos Estados Unidos, gente, quem produz leite ganha prêmio. Quem produz leite está produzindo um alimento, um dos alimentos mais ricos que a gente tem no mercado e que pode ser acessado por toda a população, né? Então, assim, as fazendas, elas têm muitos anos, elas são passadas de tataravô para tataranetos, né? E só melhoram com o passar do tempo e não se perdem, né? Então, é um trabalho muito valorizado, tanto pela sociedade como pelo próprio produtor, né? É uma coisa que é assim, de pai para de avó, de tataravô para tataraneto, né? Como eu falei lá atrás, e com muito orgulho. Então eles fazem isso com muito orgulho, com amor. Então por isso talvez funcione tão bem assim, né? E são muito eficientes, né? Eles são muito eficientes no diagnóstico de mastites, né? Eles conseguem manter sempre as células somáticas deles ali bem baixinhas, tá, pessoal? Isso também é importante também a gente falar da questão das ferramentas, né? Eu lembro que eu dava uma aula de ovino, caprinocultura em algum momento da minha vida, aí, alguns anos atrás, e tinha sempre alguns alunos que me perguntavam: nossa, professor, mas a gente vê muito pouco incentivo, né? Por exemplo, a gente vê propaganda na TV de estímulo ao consumo de carne de boi, né? Carne bovina, mas a gente não vê um estímulo de consumo para carne ovina e caprina, e é verdade, né? Muitas vezes a gente falta um pouco do estímulo, né, do marketing por trás, né, para a gente estimular o consumo e com isso valorizar o produtor e mostrar quem produz, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai comprar um derivado de leite, um leite condensado, um creme de leite. É comum a gente encontrar uma vaquinha no rótulo, né? Nos Estados Unidos é muito comum a gente encontrar a foto ali, às vezes, da entrada da fazenda, né? Valorizando ali aquele cara, aquele produtor, né? Um aspecto de fazenda, foi produzido na fazenda, isso é muito importante. Isso está mudando aqui no Brasil, a gente vem conseguindo mudar, né, a forma de rotular aí.
esse tipo de atividade, que é extremamente importante, gente. Então, para a carne, a gente tem com certeza um marketing muito maior. Acho que o apelo comercial é muito mais efetivo. E a gente vai melhorar, né, com relação ao leite. Mas, enfim, fora isso tudo, eu acho que talvez a gente consiga entender também, né, que talvez essa maior eficiência dos Estados Unidos em diagnosticar mastite, em melhorar a produção, em aumentar rebanho e ao mesmo tempo diminuir a contagem de células somáticas total do leite que eles produzem, mesmo a produção tendo sido aumentada, né, porque eles têm um acesso maior à ferramenta, né, o subsídio lá para compra de ferramenta talvez seja mais fácil, né? A valorização daquilo que eles produzem, eles vendem por qualidade, né? Então fica mais fácil eles programarem para ter algumas ferramentas que para a gente talvez seja hoje inacessível, né? De diagnóstico principalmente. Então, fora esses todos os testes que a gente falou lá atrás, ainda tem a análise biológica, microbiológica, né? Que vocês vão lembrar lá das aulas de microbiologia, né? Então a gente pode levar a amostra, né? E a gente pode cultivar aí, né? Em placas os micro-organismos que estão presentes naquela amostra. Isso é importante para a gente direcionar a antibiótico-terapia, né? No caso de agentes infecciosos ali, tá? Ou mesmo não, né? Agentes bacterianos, etc. A gente consegue direcionar um melhor tratamento, um tratamento mais específico até para diminuir possível intolerância, né? Ao tratamento por antibiótico-terapia. Uma das coisas importantes também da gente comentar é que muitas vezes a gente tem pouca opção, né? Porque a gente precisa usar antibióticos que não sejam eliminados no leite. Se a gente precisa tratar um rebanho com antibiótico, a gente perde a produção, parte daquilo que é produzido de leite. Além de ter uma redução, né, por aqueles que estão contaminados, ainda vou perder parte da produção. Então, e por isso o tratamento é tão caro, né? Então aqui, ó, isso aqui são dados nacionais, né? Voltando a falar de micro-organismos que causam a mastite. Então, só para vocês terem uma noção, aqui foram colhidos 2.374 dados, tá? De diferentes rebanhos, e em que foi observado que o micro-organismo mais prevalente nas amostras, né, de leite mastítico, né, são os Staphylococcus aureus, olha lá, 31,8% de prevalência, seguido do Agalacti, do Streptococcus agalacti, né, do Staphylococcus epidermidis. Aí depois vem Escherichia coli, Streptococcus bovis, a Klebsiella que eu mostrei para vocês, né, que faz um estrago bom. Enfim, os demais, certo? Isso aqui vocês conseguem também lá no Animal Meeting Proceedings, lá na NMC em 2008, pessoal. Bom, mais uma vez, né, falando de estratégias de análise microbiológica para a gente identificar quem são os agentes contagiosos principais, Staphylococcus aureus, Agalacti, Mycoplasma bovis, a gente já falou lá atrás, e os secundários, normalmente Corynebacterium bovis, né? Agentes ambientais, né, separadinhos aqui para a gente gravar, coliformes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella sp, Enterobacter aerogenes, e Streptococcus ambientais, desculpe, né, o Uberis, o Bovis e o Dis galacti, os Enterococos, Faecium e o Fecalis, certo, pessoal? Então, esses são agentes ambientais que a gente falou lá atrás. Bactérias gram-positivas, né, cocos e catalase positiva aqui. Coagulase positiva, quem são? Aos exames microbiológicos, tá, pessoal? Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermédios, Staphylococcus ichus, algumas cepas, tá? Coagulase negativas, quem são? Os estafilococos, tá? Epidermides, Icus, Chromogenes, Saprophytius, Simulans, Seiuri e Collini. E os cocos catalase negativos, gram-positivos, cocos catalase negativos, quem são? Os streptococos e os enterococos, pessoal. Esses descritos aqui. E aí tem os gram-positivos, que são bacilos, bastonetes aeróbios e anaeróbios facultativos. Quem são eles? Corynebacterium bovis, Arcanobacterium pyogenes, Nocardia, Curtua, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Listeria monocytogenes, muito comum, né, para esse tipo de agente, Streptomyces e as gram-negativas lá, sendo bacilos anaeróbios facultativos. A família do Enterobacter,
Bacteriaceae, né? Escherichia coli, Enterobacter, Nogenes, Enterobacter, Cocci, Klebsiella, Citrobacter, Serrate, Proteus e a famosa Salmonella, tá, gente? Gram-negativos, bacilos aeróbios facultativos também. Família Pasteuraliaceae, Pasteurella, Multocida, Hemolítica, Hemófilos, Somnus, Chromobacterium violaceum, Actinobacillus, tá? Pseudomonas, Neisseria, Moraxella e Aeromonas. Agora aqui, os microaerófilos, né? Brucella, Campylobacter, Alcaligenes, Acinetobacter, a família dos micoplasmas, né? Mycoplasma bovis californium, canadense, bovigenitalium, alcalensis, arginine, dispar e dos Acoleplasmataceae, né? O acoleplasma, né? E aí os fungos e as leveduras, pessoal. A Cândida, Geotrichums, Cryptococcus, Trichosporum, Pichia, Aspergillus, Hansenula, Torulopsis, Saccharomyces. Então, gente, vocês podem observar que às vezes existe uma gama grande de micro-organismos, né, que é patogênico, causador de mastite. As algas, ó, Prototheca zopiffi, Prototheca trispora, Prototheca wickerhami. E aí, gente, o que são os prognósticos, né? Uma vez diagnosticado o tipo, não necessariamente o agente, sendo ela catarral, flegmonosa, apostemosa, qual que é o prognóstico, né? Para catarral, no caso de aguda, né? O prognóstico é bom e se for crônica é reservado. No caso da mastite flegmonosa, quanto à vida do animal, reservado. Desculpe, da glândula. Quanto à função, reservado. Quanto a algum tipo de gangrena, ruim. Quando, né, tem gangrena, é ruim. A mastite apostematosa, quanto à vida, reservado. Quanto à função, ruim. Tá? Então, de um jeito ou de outro, mesmo que o animal não sobreviva, ele vai ter a função principal dele ali comprometida, tá, gente? Então, importante a gente lembrar disso. Então, aqui, programa de controle de mastites. Então, já que quando diagnostica, não necessariamente o prognóstico é bom todas as vezes. Então, pessoal, o que são os passos, né, de um bom programa de controle de mastite? O primeiro deles, eu preciso diagnosticar. Tenho ali na minha propriedade, na propriedade que eu assessoro, né? Mastite clínica, subclínica? Ah, tem, determinei. O segundo passo, o que é? Identificar qual tipo de bactéria que está causando. É contagiosa? É ambiental? Né? Como que esses animais estão se contaminando, pessoal? Terceiro passo, preciso colocar né? Metas, desculpa. Fazer o monitoramento e especificar as metas que eu quero atingir para eu conseguir controlar. Nada do que não tem meta, nada daquilo que não é colocado uma meta, é possível controlar. Eu não sei até quando eu posso ir, como eu vou controlar. Então, aqui, ó, por exemplo, né, eu quero um tanque com CCS menor de 250 mil células por ml. Tá? E aí, então, baseado nisso, eu vou determinar quais serão as minhas atitudes, né? Ou o meu programa de controle. Tá? Preciso ter menor que 250? 1000, o que eu vou fazer? Melhorar a higienização do processo de ordenha? Melhorar a minha ambiência? Melhorar os pastos onde esses animais ficam? Né? Vou selecionar vacas com geneticamente melhoradas, com menor predisposição? Né? Vou descartar aquelas minhas vacas que têm tetos compridos, né? Uberipenduloso, enfim, preciso colocar o que vão ser as minhas atitudes, né? E determinar como vai ser o meu programa. Bom, nesse gráfico aqui, pessoal, a gente tem todo o período de lactação somado ao período que a gente chama de período seco, o período de descanso, né? Como vocês quiserem chamar aqui. Tá? Aqui, a taxa de uma nova infecção. O que a gente observa? Que durante o período seco, né? Esse animal tem uma chance ali no início do período seco de se infectar, né? E ele consegue vencer essa infecção nesse período seco, né? Até porque é mais fácil aqui nesse caso, e até o tipo de tratamento, né? Mais fácil a gente escolher, né? Um tipo de tratamento. E aí ele tem uma chance maior de se infectar próximo do parto, lá, ó, ao nascimento, Calvin, tá vendo? Então, na entrada do período seco tem chance, possivelmente porque diminui a frequência de ordenha, sobra leite ali nas cisternas e isso causa, né, uma maior predisposição à infecção.
reduz essa causa durante lá na metade do período seco, próximo ali do nascimento tem chance de se infectar de novo. E aí ele consegue superar aquela infecção. E durante toda a lactação diminui essa chance. Olha lá, gente, olha que legal. E aí ele vai ter de novo chance maior de se infectar, né, de adquirir mastite, lá de novo na entrada do período seco. Então, quais que são os momentos críticos? Isso é importante. Para eu determinar um programa de controle, eu preciso colocar pessoas atuando, né, nesses momentos críticos aqui, ó. Então, vamos lá olhar para aquele lote de vaca recém que acabou de ser secada, né, que entrou no lote de vaca seca. Esse lote eu preciso de cuidado. O lote de pré-parto eu preciso de cuidado, tá? Depois disso, o processo é tranquilo, a linha é tênue, ó. A gente não vai ter mais nenhum risco alto de infecção. Então, eu preciso de gente atuando fortemente nesses dois momentos aqui, certo, pessoal? Entrada do período seco e pré-parto. Parto aqui e iniciozinho do puerpério, né? Então, aqui, ó, essa janelinha de dias aqui. Tá bom, gente? Então, mentalizem sempre esse gráfico. Sempre que eu chegar na propriedade de leite, aonde eu vou encontrar mastite? Aqui e aqui. Vaca começando lactação, tá bom? Então, lá, ó. Agora, mais um gráfico aqui um pouco mais cortado para vocês, né? Ocorrência de mastite conforme o estágio da lactação. Tá, então aqui eu tenho a lactação, tá? E aqui o período seco. Então, pariu. Tenho novos casos de mastites, logo em seguida, depois do parto. Aí diminui esses casos de mastites. De repente, aqui, ó, bem próximo do período de secagem, é que eu vou ter o início das mastites subclínicas na minha propriedade. Importante monitorar isso aqui, né? Secou, aumenta de novo os casos. Então, nesse momento, o que ocorre aqui normalmente? O ambiente, né? Normalmente as bactérias gram-negativas aqui, elas estão bastante incisivas aqui nesse momento, né? Elas estão como agentes predominantes, tá? Nesse período, pessoal. Então, aqui, ó, esse trabalho foi publicado no Journal of Dead Science, né? É esse volume número 6 em 1981. Então, lá, ó, ele mostrou pra gente também, pessoal, que pode existir, né, uma queda nesse seco, né, em função do tratamento do tratamento de uma vaca seca utilizando um selante no teto, né? Então, que a gente pode reduzir isso utilizando algumas ferramentas, algumas medicações que vão selar aqui o teto, né? E vão ajudar na secagem, né? Então, a gente sabe que existem algumas pomadas, né? Que vocês devem ver aí no mercado, que facilitam esse período de secagem aqui, diminui a chance de mastite nesse período. Então, isso é uma ferramenta para ser usada aqui, tá? Então, lá, ó. O que seriam, então, né, esses programas de controle? Né? Programas de diagnóstico e identificação, preciso colocar a pessoa trabalhando para diagnosticar, identificar. Precisa marcar quem que é a vaca. Não adianta falar aquela da orelha troncha, aquela que tem uma pinta maior na barriga, né? Ou aquela baia, aquela cruzada, aquela com chifres. Não, eu preciso identificar. Preciso marcar essa vaca, colocar uma pulseira, colocar alguma coisa que mudar a cor do colar, para identificar que ela é uma vaca que tem mastite subclínica, por exemplo. Estabelecimento de protocolo de tratamento para evitar resíduo e resistência bacteriana, né? Programas de prevenção. Então, preciso melhorar o meu ambiente, preciso melhorar o manejo de ordenha, preciso melhorar estábulos. Vacas, utilização da terapia da vaca seca, que é associação de antibióticos com selantes, né? Programas de vacinação, para evitar, né, agentes infecciosos aí que podem andar. A gente viu que a febre aftosa, enfim, vários outros. Aspecto nutricional extremamente importante, o conforto animal, pessoal. Existem diversos, nós vamos falar muito de conforto animal ainda, né, se Deus quiser. E vocês com certeza vão viver como veterinários na era em que isso aqui vai ser o item de maior valor dentro das propriedades, né? Então, além da exigência do consumidor final, hoje, quem consome produto de origem animal, ele quer saber como que a vaca que está produzindo o leite que ele está comprando é criada, se é no sistema intensivo, se é no sistema SEM, se é no sistema extensivo, como que isso é feito. Ele quer saber isso, ele se importa com isso hoje, né? Falando em bovinocultura de corte também, que não vem ao caso hoje aqui na nossa aula, mas nós vamos falar disso daqui um pouco. É importante, ele quer saber. E, além dele querer saber, isso determina
a produtividade do animal e assim como a predisposição desse animal à ocorrência de determinadas patologias, né? A gente sabe que o estresse, né, na ausência de um ambiente confortável, por exemplo, ele causa um desbalanço, né, da utilização de nutrientes, né, e alguns hormônios envolvidos com o estresse predispõem o animal a apresentar aí uma baixa capacidade das células de defesa, né, uma baixa imunidade. E com isso ele fica mais predisposto a adquirir algumas infecções, né, como no caso das mastites, pessoal. Isso é totalmente verdade, né? Existem inúmeros estudos científicos que mostram isso pra gente. Então eu preciso propor atitudes, né? Eu chamo de atitudes que vão trabalhar nesses pontos aqui que a gente focou. E aí eu vou colocar programas de monitoramento. Então eu vou criar lá na minha fazenda um popzinho, por exemplo, da sala de ordenha. Bom, acabou de chegar? Se higienize, né? 2, o que eu vou fazer aqui agora? Higienizar o ambiente, né? Tem resíduo de fezes do dia anterior, sujeira, enfim. Vou lavar esse ambiente. Vou receber o animal. O que eu tenho que fazer com esse animal? Está muito sujo? Preciso higienizar ele também, né? Fazer manejo de pré e pós, porque eu tenho que anotar isso tudo nos diferentes segmentos, tá? A vaca fica num pasto, faço pastejo rotacionado. O fulano que vai buscar a vaca, ele tem que ter um POP também, procedimento operacional padrão, né? Então, o senhor vai chegar, o senhor vai tomar o seu café, aí o senhor vai até o pasto buscar a vaca. O senhor não vai utilizar um pau, uma vassoura, um rodo, etc. Não, o senhor vai tocar a vaca lentamente, né? Por quê? Eu preciso ter isso aqui, pessoal, conforto. Isso é balela. Não, pessoal, isso não é balela. Mostro para vocês com dados científicos, tá? Então, quem não quer produzir dentro desse tipo de padrão aqui, não vai produzir logo menos, daqui a poucos anos, porque vai ser engolido por quem está produzindo, respeitando todos esses padrões aqui, tá bom, gente? Eu preciso estabelecer programa de controle, tá? Então, quais são os dois principais objetivos, né, desses programas de controle? Prevenir novos casos de mastite, tá? Então, um deles, pode ser que eu já tenha, diagnostiquei, estou tratando, mas eu não quero novos casos. Então, reduzir o número de bactérias que entram em contato com o esfíncter daquele dedo. Eu tenho, já era, não tenho o que eu fazer, eu tenho que tratar, vou perder leite daqueles animais que estão infectados. Sei que o que causou aquilo foi o ambiente, identifiquei o agente. Foi o ambiente. Quer dizer, eu preciso melhorar o meu ambiente. Se eu não melhorar, eu estou sendo conivente com a situação que está limitando o meu percentual de produção, limitando o meu percentual de ganho, limitando a quantidade de coisa que eu vou comprar naquele mês, o quanto eu vou melhorar minha propriedade, o quanto ela vai ser longínqua, enfim. Eu estou sendo coadjuvante, se eu não fizer nada para prevenir novos casos, tá bom? 2. Reduzir a média da duração dos casos de mastite existentes. Bom, a mastite tem um plano, ela tem um tempo para terminar, né? E o que eu tenho que fazer, né, com esse meu programa de controle? Reduzir esse período. Eu preciso trazê-la de volta o quanto antes, para diminuir o período em que eu vou ter menor produção de leite, por exemplo. Então, uso de programas de antibiótico terapia adequados e específicos. Por que muitas vezes isso aqui fica muito estendido, né? A duração fica estendida. Porque eu começo com um antibiótico aqui, aí ele não resolve. Aí eu vou lá, 10 dias, 7 dias. Aí depois de 7 dias eu começo com o número 2, vai mais 7 dias e não resolve. Aí eu ponho o número 3, mais 7 dias. Se eu fizer um teste, identificar o agente e ir direto ao ponto, eu vou saber que é o 3 que resolve o meu problema. Eu já entro com ele aqui. O que poderia durar 21 dias vai durar 7. E essa vaca está de volta. Tá? Então, específicos, né, para vacas em lactação e vacas secas. Isso é um outro ponto importante. Vaca em lactação, uso limitado de alguns antibióticos. Não posso ter resíduo no leite, tá? Vacas secas, outro tipo de antibiótico. E isso também muda a forma como eu vou gastar o meu dinheiro aqui, tá? Tratando as categorias de forma diferente. Por isso é tão importante a gente estudar. E quais que são, gente, os 10 mandamentos para o controle da mastite? Isso aqui tem que decorar, tá bom? Adequada manutenção e uso de equipamentos de ordenha, apropriados procedimentos de ordenha, colocar e remover as teteiras adequadamente. Isso aqui da manutenção, talvez alguns de vocês tenham experiência, mas o que às vezes acontece, né, dependendo
do tempo em que não se faz uma visita periódica com os equipamentos da ordenha a um técnico, ou o contrário, né, que é mais comum, o técnico vem até a sala de ordenha para fazer uma inspeção, existem algumas conexões, né, que elas vão se perdendo, né? Então, muitas vezes eu tenho influxo ou refluxo de leite, por exemplo, entre tubulações, e esse leite estraga ali. Então, às vezes a vaca não tem problema nenhum, a princípio, né? Mas aquele material contaminado, uma hora vai fazer o caminho inverso, né? E vai chegar no úbere, né? Com aquele monte de micro-organismo que cresceu naquelas tubulações, né? Que levam o leite até o tanque. Ou na própria teteira, por exemplo, né? Então vai ficando gasta a borracha da teteira e aí começa a acumular micro-organismo ali, leite, e cresce micro-organismo indesejado naquela região. Leva até a vaca, causa infecção. Então, colocar e remover as teteiras adequadamente, vocês sabem disso, se a gente não coloca adequadamente, a gente pode lesionar o úbere e predispor o animal à infecção. Utilização de pré e pós-dipping, isso é lenda não, desculpe, isso é mandamento máximo, pessoal, máximo. Adequado tratamento das mastites clínicas, tá? Segregação dos animais infectados e descarte, quando necessário, né? Dependendo de que agente, né, que está infectando ali, que tipo de mastite eu tenho. Manejo efetivo para vacas secas, manter as vacas sempre em ambientes limpos, sempre, sempre. Fornecer adequada nutrição e conforto, monitorar a saúde do úbere para obter bons sistemas de informação. Bom, pessoal, por hoje era isso sobre glândula mamária e a gente se encontra daqui um pouquinho para falar um pouquinho sobre macho, começar os nossos estudos sobre reprodução de machos agora. Tá bom? Um abraço, bom trabalho para vocês e até a próxima.